Começando mais um vídeo da história do jovem empreendedor que quebrou 8 vezes antes de começar a ficar rico. E essa é a história de quem vos fala. Um drink para comemorar aqueles que têm coragem, aqueles que sabem onde querem chegar, independente dos desafios. E é por isso que você está aqui, meu querido, minha querida. Porque você sabe, você dentro de você sabe exatamente que você quer chegar em um lugar próspero, quer chegar em um lugar que você sabe que você merece. Mas entre o pensar, entre o imaginar e conseguir, existem alguns processos que você precisa passar. Existem algumas descobertas que você precisa encontrar para que você consiga, de fato, desenvolver isso daí. E foram várias vezes que eu perdi, vamos dizer assim, né, no sentido de negócios, ideias, empresas que não tiveram o resultado que eu imaginava que teria. Muitas vezes, e na verdade todas as vezes, a responsabilidade foi minha. Foi por a minha falta de ação, a minha desistência antes de fazer ter o resultado que eu esperava, fez com que eu não tivesse o resultado que eu esperava. É simples, parece que é muito complicado, mas na verdade é muito mais simples do que vocês imaginam. É sempre quando você começa uma ideia, quando ninguém está vendo, quando as vitórias pessoais sem público que são as mais importantes, porque são elas que constroem quem você é, independente do resultado. E você está aqui porque você deve estar tentando imaginar quem que é esse carinha que está falando aqui que quebrou 8 vezes antes de ficar rico. E esse é o segredo. Foram várias tentativas, né? Eu coloquei 8 aqui só para chamar a sua atenção. Mas foram várias tentativas, foram vários negócios, foram várias ideias em diferentes segmentos. Segmento de vestuário, segmento de adesivo. Cara, incontáveis, incontáveis. Tentei passar por diversos caminhos até chegar onde eu cheguei. E hoje eu lido com o mercado imobiliário, só que no setor da tecnologia. Então, eu não sou corretor, eu não sou dono de imobiliário, mas eu ofereço um serviço para eles que faça com que eles vendam mais. Porque tudo isso que eu oferecer, todos os cursos que existem na internet, tudo isso, no fim, para você ganhar dinheiro, você tem que fazer com que outras pessoas ganhem dinheiro ou mais dinheiro do que elas estão ganhando com o que você oferece. Ou seja, um produto. Quer dizer, não é sempre assim, né? Você vende um produto só por satisfação. Uma pessoa quer ter mais conforto, você vende um produto. Beleza. Tipo, uma cadeira melhor, uma sala mais bonita, tipo, não vai ganhar mais dinheiro porque a pessoa está com um bem-estar maior. Ou melhor. Mas, se você vai vender algum serviço ou produto para enriquecer, para escalar, você tem que fazer as pessoas se sentirem bem com a compra ou ganharem dinheiro com essa compra. E no mercado digital, você tem a possibilidade de escalar. Hoje, a minha empresa, Chave Dourada, é uma empresa de tecnologia e uma empresa de marketing digital. O que isso quer dizer? Pausa. Espumantezinho. Muito louco, né? Você poder falar com alguém que está totalmente silêncio, praticamente sem amigos, que está enriquecendo sozinho. Eu acho que esse é o melhor caminho para enriquecer. Quanto tempo você consegue ficar vivendo num apartamento simples, vivendo em umas condições simples da vida, porque você está poupando recursos e investindo parte desses recursos no seu negócio para que a longo prazo você seja um empreendedor de sucesso, garantindo sua aposentadoria, garantindo seu capital de giro, garantindo possibilidades e portas abertas. Não é para todo mundo. Enfim, e um ponto muito importante que eu quero falar aqui é que de todos esses caminhos que eu tentei várias vezes, cara. Tentei várias vezes. Eu fui aprendendo cara, com todos os caminhos eu aprendi uma coisa que me levou a conseguir entregar um produto foda hoje na minha empresa. Hoje o produto que eu entrego, eu tô sem camisa porque tá muito quente aqui. E em Florianópolis. E o produto que a gente entrega é uma agência de marketing e uma agência de marketing digital e uma agência de vou falar marketing digital porque a maioria dos serviços são prestados digitalmente com funções e ferramentas digitais, né? Apesar de o conteúdo em si vir da essência do marketing, né? Philip Kotler e tudo mais, né? Estratégia, pensar o antes, né? Não é só a publicidade que você vê, mas a estratégia por trás do que aparece, para quem aparece, quando aparece, onde aparece.
Isso nichado no mercado imobiliário, certo? Mas a Chave Dourada hoje ela é uma empresa de marketing digital e uma empresa de marketing digital, uma agência de marketing digital e uma agência de inteligência artificial. Essa é a empresa Chave Dourada. Ela entrega as duas funções. A gente tem dificuldade de fazer com que o público hoje consiga entender do que se trata, porque no consciente, vou falar consciente mesmo, não inconsciente, no consciente das pessoas, elas sabem o que é marketing digital. Meio que elas sabem, preciso vender, preciso dos caras do marketing. E o meu público é um público 50, 60 mais às vezes, tá? O meu público é um público mais velho, ou seja, é um público analógico, é um público que está em transição do analógico para o digital, para a tecnologia moderna dos tempos de hoje. Nem todo mundo entende, mas eles não entendem um ponto específico, que é aquilo que eles fazem no offline, você passa simplesmente para o online. É só uma transição de ferramentas. Por isso, porque se você se vender, você vende em qualquer lugar. Se você, de fato, é uma pessoa que influencia outras, um influencer, você influencia sem rede social e com rede social. Não importa o canal. O que importa é que você é aquilo, saca? E esse é o grande ponto que as pessoas não percebem. Por isso que, a longo prazo, com o tempo, muitos ficam para trás e outros conseguem criar, de fato, algo consistente. Enfim, a Chave Dourada hoje, o que ela consegue entregar, cara? E é isso, eu falo isso porque imagina você que está vendo um empreendedor que está ficando rico em silêncio, mas está ficando rico. O que acontece? Você, às vezes, no mundo de hoje, a galera menos 30 anos e a galera 35, 40 anos. Né? Então, tem dois públicos que não são velhos, mas que já estão aptos para o mercado de trabalho. Estão com tudo à disposição. Que tem ainda, até os 40 anos, você ainda tem uma beleza física, você tem energia, você tem capacidade de execução operacional e estratégica. Né? Um pouco mais de conhecimento, que são 20 anos a mais do que a galera dos 20, mas ainda assim os dois ainda conseguem jogar bem. Hoje, existem... Não, é que eu estou falando, tipo assim, pensa o seguinte, existem diversos segmentos que você pode executar e fornecer serviço, fornecer produto, fornecer trabalho, né? Pode vender sua hora de diversas maneiras, tem informações para tudo. Só que imagina o seguinte, vamos pensar em algo que seja de fato mais escalável. Para que qualquer negócio seja mais escalável, o que isso faz? Existem negócios que não são escaláveis por natureza, mas hoje, com a inteligência artificial, esse negócio se torna escalável. Até um negócio imobiliário. Pouco isso, né? Então, negócios que não eram escaláveis porque aumenta a produção, os custos operacionais aumentam conforme aumenta a produtividade, você precisa de mais pessoas para gerar mais retorno financeiro, para gerar mais lucro. Hoje, a inteligência artificial, ela entra no meio disso. Então, negócios que nasceram digital, obviamente, eles já estão nesse mercado, já são escaláveis por natureza. Mas negócios que não são, eles têm a possibilidade, eles têm a opção de se tornar mais escaláveis. Isso faz com que um médico, por exemplo, um advogado, um dono de imobiliário, e diversos nichos que às vezes você precisa da sua hora específica, consegue ser escalável através da inteligência artificial, que pode automatizar alguns recursos que, mapeados estrategicamente, faz com que você ganhe mais dinheiro do que você ganha fazendo com as funções de hoje, da forma de hoje, com o modelo de negócio de hoje. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero atingir diversos nichos. Eu não tenho, como pode dizer, um limite, mas eu tenho um foco. O meu foco hoje é fazer com que o mercado imobiliário consiga prosperar muito mais. Eu tenho uma pesquisa aqui, que é meu agente de A, ele pesquisa e me traz toda semana notícias do mercado imobiliário, não só do mercado imobiliário, mas de tecnologia, e mescla eles também. A gente consiga entender, para um passo à frente, tudo o que está acontecendo. A nossa empresa hoje, ela fornece o quê? Imagina que você, quando contrata uma agência, agora eu vou falar para o setor imobiliário, e você que não é do setor imobiliário, você pega essa visão para você aplicar no seu negócio. Você, tem uma imobiliária ali. Você vai fazer com que tudo que acontece depois que o cliente entra em contato com você, seja automatizado, até o corretor exercer apenas a função de corretor. Então, o corretor não vai ter que fazer a função de social media, ele não vai ter que fazer a função de
criar estratégias de marketing. Ele não vai ter que fazer a função de aprender a desenvolver um site, ou fazer um site no Wix, que seja. Todas essas funções que competem a outros profissionais, a outras habilidades, esse cara tem que fazer, por isso que sai meia boca. Ou ele contrata alguém, ou ele aprende a fazer. Hoje, a inteligência artificial, ela vai fazer com que você consiga exercer somente a sua função. Louco isso, né? E eu posso associar ao quê? Ao médico, por exemplo. O médico hoje, se ele não for trabalhar num hospital, ele vai ter que ter uma clínica, vamos dizer, uma clínica dele. Para ele ter a clínica dele, ele vai ter que aprender a se vender como médico e não exercer sua função, para poder exercer a função de medicina. Agora, imagina se ele tem a possibilidade de exercer apenas a função de médico, enquanto todas as outras funções são terceirizadas por uma empresa com visão 360 ou com ele mesmo aprendendo as outras funções. É isso que a inteligência artificial hoje consegue fazer. Ela consegue fazer com que todas as outras... É uma empresa de uma pessoa só, a empresa do fundador. Um fundador consegue fazer com que toda uma empresa funcione sem mais ninguém. Estou falando que isso é para sempre, mas poucas pessoas dentro do negócio para fazer o negócio funcionar. Perfeito, né? Muito bom. E é isso que a Chave Dourada hoje entrega. Hoje, para as imobiliárias e para corretores que querem ser imobiliários, nós fazemos o quê? Nós fazemos a captação de novos clientes. Como? Com tráfego pago. Mas o tráfego pago todo mundo faz. Como é que se faz o tráfego pago? Você precisa saber quem são as pessoas. Você precisa entender de pessoas, mais do que de ferramentas. Todo mundo vai usar o Meta ou o Google Ads. Mas você tem que entender de quem você vai atrair, como você vai atrair e o que você vai falar. E é nisso que nós somos bons. Nós sabemos, porque nós nichamos. É tipo um ortopedista. Ele atende todo mundo que está com um problema específico. Todo mundo tem esse problema, ele vai tratar. Ele já tratou 100 pessoas. Então, automaticamente, quem vier já vai saber como tratar. Facilmente, nós somos exatamente assim, porque nós lidamos com um mercado só. Nós somos um nicho de mercado imobiliário. Então, se o cara quer mais clientes, nós trazemos. Se o cara quer ter mais imóveis, nós fazemos uma campanha que gera mais imóveis, que gera mais proprietários interessados em deixar o imóvel dele dentro da imobiliária dessa pessoa que nos contratou. E quem atende essas pessoas? A gente sabe que o fator humano é preguiçoso, o fator humano se move por interesses próprios. Então, por isso que nós colocamos a Luma AI, a nossa inteligência artificial, que atende as imobiliárias, que fornece um bom atendimento e conduz essa pessoa interessada, independente do horário, para um imóvel que faz sentido para ela dentro dos imóveis que estão fornecidos, que estão presentes dentro dessa imobiliária. Entendeu? Então, a imobiliária, ela não precisa contratar pessoas diferentes, profissionais de diversos caminhos, de diversos lugares. Não tem que contratar um gestor de tráfego ali, não tem que contratar um designer X, não tem que contratar empresas diferentes, não. Ele lida somente com a chave dourada. Somente com a chave dourada. Nós trazemos clientes, nós trazemos o produto, que são os imóveis, e nós fazemos automações para que essas pessoas sejam atendidas na hora que ela mandar mensagem, na hora que ela entrar em contato, independente do canal que ela entrou em contato. Não importa se ela veio pelo site do cara, que nós fazemos também o site, nós criamos um portal imobiliário, se o corretor não tem e quer ter. Nós melhoramos os portais imobiliários e melhoramos o site dessa imobiliária que às vezes não está tão legal. Nós melhoramos a forma de busca para as pessoas encontrarem organicamente quando pesquisam. Nós fazemos tudo por um valor que, se você olhar no mercado, você não vai encontrar em nenhum lugar. Então, esse é um diferencial. Então, quando você quiser empreender, quando você quiser fazer alguma coisa de fato que faça sentido, às vezes você pode colocar um preço menor para que você consiga ter mais clientes acessando a tua plataforma, acessando você, ou você conseguir atrair essas pessoas e elas falam assim, cara, esse preço é muito bom. E você pode falar, às vezes você está começando, você tem poucos clientes, mas você quer fazer um trabalho foda, e você vai fazer porque você está comprometido com isso, porque esse, de fato, é o seu posicionamento como profissional, e isso tem pessoas que vão acreditar, e você vai entregar para elas um trabalho muito foda para que você tenha cases de sucesso, e esses cases de sucesso vão fazer com que você tenha mais clientes, porque eles vão olhar e vão falar assim, esse cara tem resultado. Você pode falar que você não tem tanto tempo de mercado, mas que você tem resultado naqueles que aplicam com você. Então, tudo é questão de discurso. Se você tem uma boa entrega, o que você precisa fazer? Mudar a sua oferta. Testar novas ofertas. O que significa testar novas ofertas? Testar novas formas de atrair pessoas que são possíveis clientes.
e aí você consegue ter mais oportunidade de gerar volume e renda, para que você consiga fazer com que o teu negócio prospere. É isso que a gente está fazendo, é isso que é o futuro. Todas as empresas começam, de fato, assim, online, que você consegue atender o Brasil inteiro, como eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho cliente de Minas, tenho cliente de São Paulo, tenho cliente de diversas cidades, dentro dessas regiões que eu falei para você, gente do Nordeste fala comigo. Então, cara, existem possibilidades. Existem. E, ó, a gente erra aqui também, a gente às vezes dá banho de água fria em cliente, às vezes a gente não quer. A gente está fazendo algo bom, mas o cliente às vezes não consegue, não está pronto para isso. E a gente vai adaptando, a gente vai ajustando, a gente perde cliente, a gente recupera cliente, a gente tem novos clientes. E isso é um trabalho, não tem como fugir. Não vai esperando que você tenha um framework da vida, não existe. O que você tem que fazer é tentar fazer o máximo que você pode para aqueles que confiarem em você. Aí você pode fazer. E, cara, continuar fazendo. E ajustando, 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 até que você consiga manter um certo volume de pessoas confiando em você e você consiga utilizar tudo isso, você consiga ter mais novos, mais novos e mais novos. Você tem que pensar sempre que nunca é o suficiente. Ah, nunca tá bom? Nunca é o suficiente. É assim que a empresa deve pensar. Não quer dizer que você, como fundador, deve ser uma pessoa que está sempre buscando novas pessoas. Mas o seu time, o teu setor que busca novas pessoas, ele precisa ter novas pessoas para poder continuar rodando, continuar tendo receita, capital de giro. O negócio tem que funcionar sem você. É isso. Grande abraço. Vou curtir aqui o meu sabadinho, comendo um lanchinho natural, tomando o meu espumantezinho, provando para vocês que é possível. Estou fazendo esse vídeo e fique registrado, minha bateria está acabando do notebook aqui, mas que fique registrado que é possível você acertar depois de errar várias vezes. Tamo junto, grande abraço e até mais.